Então, falar um pouquinho, como já foi falado, de toda a vida, de todo o processo da vida, e o que a gente sabe hoje é que quando o Zika vírus atinge, principalmente a fase inicial dos 3 primeiros meses, essas crianças podem ter o que a gente chama de microcefalia, que nem sempre, isso é um equívoco, nem sempre vai ter uma microcefalia, às vezes você vai ter um dano neurológico mais ou menos grave, e nem sempre a microcefalia vai estar presente. E aí, eu comecei a questionar. Então, a gente, como espírita, eu confesso, eu sou espírita há pouco tempo, eu me tornei espírita depois de uma tragédia familiar. No começo, eu me assustei lendo a doutrina, porque ela é muito complexa e ela lhe cobra muito, né? Não lhe cobra, você não é obrigado a fazer, mas ela diz uma receita de bolo e você começa a ver que você não está indo bem direitinho naquela receita. E aí eu comecei a pensar, quando eu trabalho muito com crianças especiais, eu sou médica, faço diagnóstico, e certo dia eu comecei a questionar a minha profissão, porque eu fazia ultrassom de bebês mal formados que iam nascer e morrer. Eu digo, meu Deus, eu estou apresentando aquele bebê, porque a ultrassom tem esse papel hoje, a criança tem um nome, tem um vínculo, começa a participar da família, antes você participava a partir do momento que nascia. Hoje, com ultrassonografia, você já conhece aquele filho. Ele já passa a ter um evento forte. E aí eu estava com a mãe espírita, e o bebê ia nascer e ia morrer. E ela ia toda semana. E aí eu pergunto sempre, quer ouvir o coração? Quero. Quer ver o bebê? Quero. E aí eu vou nesse vínculo. Que profissão danada é essa minha? Eu estou estreitando o vínculo dessa mulher e ele vai nascer e foi embora. Passou um tempo, estou no evento espírita, chega essa mulher. Eu vim lhe agradecer. Graças a você eu conheci Pedro. Graças a você eu fiz evangelho com Pedro todos os dias. Graças a você eu tive meu tempo com ele na terra. E aí mudou totalmente minha visão de quem já estava desestimulada com a profissão. E aí eu vi que a gente tinha esse papel de crianças que vão nascer e que não vão sobreviver, de a gente já estreitar esse vínculo. E aí eu comecei a ver que mães, como elas eram especiais. Raramente você tem uma mãe de uma criança com necessidade especial que ela não é muito cheia de amor. E aí estava aquela minha visão espírita reta, que dizia, se você vem, não escuta, não enxerga, não tem os braços, tem a perna, porque você é muito devedor. Aí com as crianças de Zika, eu disse, será? E por que tanto amor? Aí tem as várias teorias, né? As crianças estão nascendo com Zika porque hoje, com um diagnóstico intraútero, as crianças com síndrome de Down, com outras malformações, são abortadas, elas têm que nascer com alguma deficiência, então elas vêm com autismo, veio agora essa epidemia de Zika. Mas será que é só isso? Isso começou a me deixar angustiada. E aí eu comecei a ver que as mães, elas tinham todos os motivos para odiar essas crianças. E se elas fossem devedoras, mais ainda. Imagine você ter uma pessoa que você teve as brigas do passado, tem ódio dela, e ela vem e não lhe deixa dormir, porque a criança tem crise convulsiva, às vezes 30, 40 vezes, a criança chora sem parar, a criança engasga. Que amor é esse que você odeia, veio para odiar? E essas mães não odeiam essas crianças, tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí eu comecei a ver. Porque realmente o Zika vírus é considerada hoje a doença mais grave que pode atingir um ser humano, em termos de malformações. A gente ainda não viu nada tão grave. Então, eu, pelo menos, não esperava muito essa interação. E fiquei surpresa, primeiro, com os olhares. Eu nunca tinha percebido isso, a não ser nas fotos. E eu comecei a olhar nas fotos as trocas de olhares dessas crianças, não só comigo, com a equipe e com as mães. Um olhar de agradecimento por estarem sendo bem recebidas. E, às vezes, um olhar de pedido de socorro. Essa criança é daqui de João Pessoa, e eu dizia, eu não vou olhar no olho desse menino, eu não vou olhar. Aí, quando tira a foto, está aí, mostrando. Essa criança tinha quase 2 anos, 4 quilos. Extremamente pesquisada, publicada, e ia morrer por desnutrição, porque passava os fortificantes para eles, o leite especial, o pai não tinha dinheiro, não comprava. Então, o desfecho dela seria a morte. E aí, a gente começou a ver outra coisa. Na realidade, o primeiro pesquisador, acho que saiu aqui em cima, o primeiro pesquisador que descobriu que o Zika estava circulando no Brasil, nas Américas, foi Dr. Gúbio.
filho de Divaldo. O Brasil inteiro estava pesquisando isso. Os maiores laboratórios do Brasil, Fiocruz, Evandro Chagas, e não descobriu. Ele descobriu num laboratório desse tamanhozinho. E se você perguntar a ele, ele vai dizer. Ele teve uma intuição. E aí depois surge a minha descoberta. Não está passando não aqui em cima. Tá? E aí depois surge a minha descoberta mostrando exatamente também que estava relacionada. A gente conseguiu detectar o vírus no líquido amniótico de 2 grávidas com alteração. Isso aconteceu em novembro. Em dezembro, eu recebo uma psicofonia, primeiro dizendo que não tivesse ego, que a descoberta não era minha, e que a descoberta era apenas a ponta, foi a parte mais fácil. O que eu ia fazer com essa descoberta é que seria o grande diferencial. Estou preocupada que não está aparecendo nada aqui, tem muitas imagens que eu queria que as pessoas vissem. Está com probleminha técnico. Tá. E aí, eu vou contar a história de uma das mães, o caso número 2, a gente teve 2 casos muito importantes, uma, Catarina, que vai aparecer, e o caso 2 de Jéssica. Jéssica, menina do interior, católica, 23 anos, segundo filho, grande sonho da vida dela, ser mãe de um filho homem, porque ela já tinha uma menina. E ela engravida. Quando ela engravida, ela se descobre que é um filho homem, mas logo depois que o bebê está muito gravemente acometido pelo Zika vírus. E a gente passou 20 semanas preparando Jéssica para não receber o filho, porque ele provavelmente ia nascer e não ia sair do hospital. Ele nasceu, foi para a UTI assim que nasceu. No dia seguinte, a mãe foi ver, ele, quando chegou lá, que viu que ele estava cheio de aparelhos, ela disse que naquele momento entrega o filho a Deus, e quando desce e volta, ela recebe um telefonema que o filho tinha desencarnado. E ela disse que naquele momento ela subiu, o filho já sem aparelhos, mas ainda com o corpo quente, coloca o filho no colo, abraça, faz tudo que uma mãe pode fazer por um filho naqueles segundos, naqueles minutos. E quando a avó da criança fala em enterro, ela disse, não. João Guilherme veio para responder perguntas. João Guilherme veio para que outras mães não passassem pelo que eu estou passando. E eu quero doar o cérebro de João Guilherme para a pesquisa. Eu não quero que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Passa o tempo, ela me liga. Doutora, meu marido acordou chorando, um sonho. Eu disse, o que é que houve? Ele sonhou que João Guilherme estava sendo julgado. Mas João Guilherme não era mais uma criança. Ele era um adulto. E tinha um processo muito grande. Mas, no final, ele era absolvido. Me entregava um buquê de rosas e todos os documentos do processo iam em direção à luz. A gente não precisa raciocinar muito para saber que esse gesto da mãe de doar o cérebro, no momento de dor, que ela tinha todo o direito de ser egoísta, salvou provavelmente muitos males que essa criança fez. E aí eu comecei a me perguntar, eu faria a mesma coisa? Um filho meu morto ali, eu doaria para a pesquisa? Ou eu seria egoísta? E aí eu comecei a ver como as nossas atitudes egoístas podem repercutir em quantas encarnações perdidas. E agora, eu estou vendo vocês, então, agora recente, ela engravidou e nasceu Miguel, o menino que ela tanto sonhava e agora está perfeito, sem nenhuma intercorrência. Então, e aí eu continuei me interrogando, são seres iluminados ou devedores? E aí eu comecei a ler mais sobre isso. E que depois, lendo tudo isso, aí veio várias passagens da Bíblia, dentre elas, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E aí o que é que você vê? Para a gente tanto faz, elas serem iluminadas, devedoras. O que a gente tem é não julgar e apoiar. Porque também vim numa deficiência, também vim cheia de deficiência, cheia de problemas. Se você não tem nenhum apoio, e aqui tem, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Então, tudo isso, mesmo que a gente conhecesse tudo isso, sem o amor não adianta. Não adianta a gente estar julgando, classificando, se não amar e se não apoiar. E a fé cristã, se não for acompanhada de obras, ela é morta. E aí, a gente resolveu realmente parar de tentar entender se eles são devedores ou espíritos iluminados,
e aproveitar o momento, seja aproveitando para a gente ou para eles. E aqui é um pouquinho da nossa história. Então, eu passei a fazer ultrassom de todas as grávidas, com a história de exantema, não era fácil dar a notícia, a gente passou momentos bem difíceis, e que não tinha muito o que dizer, era uma doença nova, então nos restava apoiar. Então, a gente criou uma grande rede de apoio desde a gravidez. E essa é a Catarina Maria, que é o caso número 1. Estátua, estátua. Cadê a menininha de mamãe? E essa criança, o que é que essa criança nos mostrou? O que essa criança nos mostrou? Não era uma geração de sequeladas. A gente tinha afirmado isso sem tentar. Agora, qual é a diferença de Catarina Maria? A mãe é fisioterapeuta. Ela fazia terapia 5 vezes na semana, pelo menos. E aí a gente começou a ver que a gente precisava oferecer o que Catarina tinha a essas outras crianças. E aí não foi fácil. O ano de 2016, eu não sei quantas vezes eu fui a Brasília. Para dar um exemplo, eu saí de Campina Grande no dia 23, isso é quase uma blasfêmia, eu saí dia 23 de junho, com um show de Elba Ramalho no Parque do Povo, eu viajando para ir para uma reunião em Brasília, no outro dia. E você ia e voltava sem nada. Quando eu já estava no meu nível máximo, e Haroldo e Rossandro presenciaram muito bem isso, que ele já não tinha mais o que fazer, vendo essas mães nesse sofrimento, nesse desespero. A gente foi convidada, Rossandro nos levou para ir a Goiânia, e eu digo que foi antes e depois, a gente divide, e eu falei 10 minutos num dia numa palestra de Rossandro, 10 minutos no outro, e no final, na palestra de Edivaldo, e a gente saiu de lá com R$90 mil em doação da população de Goiânia. E, além disso, a gente saiu com esse cara, que esse é o cara, que ele ouviu a gente falar uma vez, de longe, ele não estava assistindo, ele chegou para mim e fez: vocês querem ser a causa brasileira da fraternidade? Eu nem acreditei, porque eu estava um ano conversando só com um político, então não conhecia, foi realmente um... E aí isso foi no carnaval de 2017, quando a gente chegou em Campina, nos foi oferecida uma casa, e no dia 1º de julho de 2017, a gente já inaugura o centro. Então, a gente passou um ano inteiro perdido com gestores, e quando a gente resolveu ir para a sociedade, para as pessoas de bem, de fevereiro até julho, a gente já estava com o serviço montado. Então, hoje, a gente oferece tratamento intensivo de primeiro mundo, a gente não faz de conta que está tratando, a gente trata, os resultados são excelentes. Aqui, roda aqui, por favor, primeiro. Esses 3 vídeos são de Catarina. Catarina, mesmo a mãe sendo fisioterapeuta, ela não alcançou, ela ainda tinha uma hemiplegia à esquerda. Aqui foi com a gente depois de 15 dias de tratamento. E o cognitivo dela mostrando que essas crianças precisam, sim, de tratamento intensivo com profissionais capacitados. Pode rodar aqui o vídeo. E hoje Catarina está treinando a marcha. Isso não é um processo barato, porque aqui são 2 fisioterapeutas ensinando. E aí, toda vez que... Aí tem um problema, toda vez que a gente vai para a mídia, o que é que acontece? Enxurrada de pedido de vagas. Então, as mães do Brasil inteiro pedindo vaga desesperadas. Isso é de cortar o coração. Você receber um WhatsApp desse e não saber o que dizer. Então, isso mostrou que nossas crianças não são bem atendidas. E isso a gente tem que mudar. E aí é o que Décio e o que Irã diz. Não adianta só dizer, não aborte, não faça isso. A gente tem que ter, é muito fácil dizer, não aborte não, tem uma criança dessa, mas ela vai ficar em casa tendo 30 crises convulsivas, você vai ficar sozinha, sem um remédio, sem um carro, ela engasgando, ela sufocando, se vire. Não é fácil. Aí a mãe se mata e pode matar até a criança. E aí você vai entender. Então, é isso, minha gente, para finalizar. A gente continua, por conta dessa fila de espera, agora em janeiro,
A gente abriu para mães de João Pessoa também, para fazer esse tratamento. A gente conseguiu triplicar o número de crianças atendidas, mas a gente ainda está muito longe do ideal. Então, quem quiser sair da inércia um pouquinho, ajudar, aquele povo que tem 120 mil reais para comprar, eu também não compro acima de 500 reais bolsa, já achando muito. Então, quem tiver 1.000 reais para comprar a bolsa, compra uma de 200, pega os outros 800 e dá para essas crianças que elas precisam muito. E aí a gente continua, quem é da Paraíba, a gente pode doar através também da conta de energia. E tanto pode apadrinhar pela fraternidade, como doar a partir da conta de energia. Todo o dinheiro é super bem utilizado. E aí hoje, Rena que me deu essa frase que eu adorei. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, vamos acordar para Jesus que o tempo está passando. Obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana, pelo trabalho magnífico em ajudar essa